Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresentam o podcast Raízes e Ativismo, uma produção da Casa Sueli Carneiro. Feche os olhos por um instante e imagine um céu profundo. Nele, cada estrela pulsa e guarda lembranças, cada ponto de luz é um coletivo que cuida, preserva e reinventa a memória negra. Essas estrelas não brilham sozinhas, elas se reconhecem, se atraem, se somam e formam constelações. Constelações de luta, de arte, de palavra escrita e falada, de tambores e arquivos, de oralidade e preservação. Foi assim, nesse gesto de imaginar e mapear, que surgiram encontros, como o da plataforma Constelações de Memórias Negras, feita pela Casa Sueli Carneiro. O dos Cadernos Negros, que há décadas semeiam literatura como resistência, e o Literatura Negra Feminina, um ato político e poético das mulheres negras na literatura. Memórias que atravessam bibliotecas, palcos, casas comuns e museus vivos, corpos que dançam e escrevem. Vozes que se recusam a esquecer. Hoje, este podcast se junta a esse céu e nossa pequena estrela lançada ao firmamento para conversar com outras, para iluminar caminhos, para lembrar que há um povo inteiro escrevendo sua história com as próprias mãos e dizendo em alto e bom som: nossa memória importa. Então chega mais e comece mais um episódio do podcast Raízes e Ativismo da Casa Sueli Carneiro. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Maite Freitas e eu estou aqui hoje na companhia de duas pessoas que para mim são muito exemplares, admiráveis, referência, farol, norte, sol e sei lá quais são os outros sinônimos para o que vocês representam, né? Nessa bússola literária de mulheres negras, que é a Esmeralda Ribeiro, a Preciosa. Boa noite, boa tarde. E Elisandra Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nem sei por onde começar, porque eu acho que tem alguns encontros que dá vontade de a gente, de fato, ficar elogiando e num lugar muito genuíno de como que vocês são importantes no trabalho que vocês fazem, né, no ofício que vocês fazem, seja através da coletânea dos Cadernos Negros e atualmente no Baobá, seja com pretextos nas suas aulas, nas suas oficinas, na perfumaria, e como que isso vai mobilizando para que outras mulheres negras se inspiram, né, e não parem de fazer aquilo que elas vieram para brilhar. Eu acho que vocês têm essa função, assim, sabe? A pessoa é para o que nasce, vocês nasceram para ser esse sol, assim. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar pedindo para a Esmeralda ler um poema. E aí depois você conta a história desse poema. E depois ele já vai deixando das suas poesias prontas para ser lida. Preterida. Com maçã, nem viro Eva, nem Cinderela. Só serei longeva. Com maçã todos os dias. Sim, sempre fui tagarela. Acordarei eu transformada? Em mulher esperta, sem ser beijada? Por que não transformada em Cinderela? Calçando 40, gorda e gostosa. Sem título de realeza. Sabe rezar saber e fazer a safadeza. Como todos os dias. Isso eu sei. O tempo está passando. Existem dentro de mim várias moradias. Agora sabem abrir e fechar as portas. E entra o que e quem eu quiser. É isso que importa. Esse poema é um pouco as novas fases da minha vida. E eu acho que eu quis fazer uma brincadeira com a coisa da Cinderela mesmo, do conto de fada, e de colocar na história o corpo da mulher negra, eh, esse corpo que não é o corpo padrão, né, do manequim. É o corpo que algumas mulheres negras têm, né? Nós somos gordas, não calçamos um pezinho, não somos, temos pezinhos e somos reais. É isso que eu quis colocar nesse meu poema, e dizendo: por conta disso, não vou ter um amor, por não ser esse padrão de mulher, que as pessoas, né, desejam, que alguns homens desejam. Será que eu não vou ter um amor? É isso, essa coisa da brincando também, brincando e ao mesmo tempo falando sobre a solidão, né, a solidão da mulher. Uma hora é bom, né,
ter a solidão, mas como que é essa solidão? Como nós trabalhamos essa solidão, né? Há solidões e solidões. É isso que eu quis trabalhar no meu texto. E você, Elisandra, o que que você trouxe pra gente? Ai, meu Deus. Em submissão ancestral. Há tempos, todos os dias, há uma voz a soprar em meus ouvidos. Dias que me acalmam, pede paciência e espera. Dias que me afoita, vai para cima, afronte. Águas que recuam, águas que avançam, fogo que alastra, ventos que espalham, bambu que verga, mas não quebra, balança, mas não cai. Há um mapa ancestral na minha cabeça, com avenidas, ruas, becos e vielas, estradas sem fins, com mil andanças, das pretas velhas que vieram antes, das pretas novas que acabaram de chegar, dos espíritos inquietos que não descansam. Há tempos, todos os dias, as ancestrais estão a nos guiar. São, né? Enquanto são é um poema grito de liberdade, assim, esse tem um lugar de evocar essa força. Eu acho que vocês duas têm um papel muito fundamental quando a gente pensa em estratégias de organização dessa literatura negra feminina, né, e de como que isso não é feito de uma maneira sozinha, através seja dos cadernos negros, seja através da experiência do pretexto. Queria que vocês contassem um pouco pra gente, até que desse lugar estratégico mesmo, né, de coletâneas serem esse espaço que reúne vozes diferentes, histórias diferentes, experiências literárias diferentes, como esse espaço de existência dessa literatura negra feminina. Quem quer começar? A gente tem que começar pela história, né? A gente tem que ouvir as mais velhas, né? As pessoas que pavimentaram, né? Para que histórias como o Pretexto, né? O próprio literatura negra feminina pudesse existir. Existem mulheres que estão aqui entre nós, né? Que está aqui entre nós, que é a Esmeralda Ribeiro, que é essa grande referência, né? Então, eu acho que tem que começar como a história começa, né? A gente tem uma mania, né? De ir apagando as memórias, né? E nos matando em vida. Então, você está aqui entre nós e a gente quer ouvir, né, como que você começou lá no Cadernos Negros, né, como que era também, né, essa possibilidade, né, de ser uma mulher negra que escreve dentro de um grupo, né, e fazer com que essa literatura chegue até hoje, né, Cadernos Negros quase completando 50 anos, né, daqui a 2 anos já é 50 anos, né, então é muita história, né, e pensar que a literatura negra, né, a gente tem falado tanto, mas é tão invisível ainda, né. Ela precisa ser mais divulgada. Quando nós começamos, né, na década de 80, de 90, realmente que sem as mídias, né, sem as redes sociais, eu sempre ficava me perguntando, inclusive eu tenho um texto, né, aonde estão a as autoras negras, por que as mulheres negras escritoras não publicam? Essa era a minha preocupação de ter só contar nos dedos as mulheres que escreviam, isso era muito ruim, eu achava. A gente tinha que ter um universo, né. Eu gosto dessa imagem que o sol, ele cabe milhões de pessoas, né, nós cabemos todas nós. E acho que assim, eu sempre trabalhei isso no cadernos, nos lançamentos de cadernos negros, eu acho que a Elisandra pode lembrar disso, eu sempre falava: "Mulheres escritoras, por favor, publiquem nos cadernos", pelo menos nos cadernos negros. Porque, assim, a antologia é um ponto de partida. Às vezes, você não tem condições de publicar seu livro solo, e às vezes uma antologia te dá até um norte. Você não está sozinha publicando. Porque às vezes também eu já nesse caminhar de quase 50 anos de literatura, negra, eu já vi muitas mulheres, até com aquela escritoras, né, publicando tal, depois elas vêm com aquele anseio que vão estourar na mídia e acabam sumindo, né, porque às vezes é 8 ou 80, ou se não que é nosso trabalho, é um trabalho de formiguinha, um trabalho muito, tem que esperar muito de tempo, o nosso tempo literário é outro. Né, nós não se encaixamos muito, né, algumas pessoas, não que não se deva, na literatura, né, branca, porque brasileira, porque nosso tempo, nossos livros têm outra forma de caminhar, outra forma de chegar até o leitor, a leitora.
Às vezes, a gente encontra um professor que vai nos fortalecer, um comentário que ele faça, ele consegue fazer uma rede, que as pessoas, olhem o nosso trabalho. E esse que você fala, Elisandra, é fundamental. Às vezes as pessoas agora, muito jovens, que eu tenho percebido, que elas querem saber do futuro, saber do futuro. Assim, eu acho que o futuro é importante, mas você tem os tem o passado, tem o presente, né, e tem o futuro. Você não pode falar do futuro se você não passa por essas etapas, não pode matar essas etapas, você tem que respeitar. Nós respeitamos, quando chegamos, nós respeitamos os nossos mais velhos, quem veio antes de nós, né. A gente não fala que começou uma literatura: "Ah, nós começamos", não, a gente só continuou. E os Cadernos Negros, eu acho que foi essa possibilidade de estar trazendo mais mulheres. E eu também, né, o Cadernos Negros, no ano passado, a gente fez uma edição especial só com autoras, só com algumas autoras. É que a gente teve que pegar várias regiões, né, do Brasil, então, mas essa possibilidade de ter mais de, sabe, 30 autoras, ter 80, quase 100 autoras, mas esse trabalho foi de formiguinha, foi trazendo mais mulheres, e ao mesmo tempo que você traz essas mulheres, que você publica, é uma coisa que eu acho que a Lisandra tem muito consciente, é que a gente também não pode deixar de nos negar. Eu acho que, assim, a minha geração, algumas mulheres, algumas pessoas, alguns homens, escritores, a gente só deu mais o holofote para a publicação do outro, a gente fez o outro sonhar, ajudou o outro sonhar e a gente sonhou pouco, às vezes nem sonhou muito, ou não sonhou nada. Então eu acho que esse equilíbrio que eu consigo agora perceber, né, depois de 40 anos quase, que eu publiquei meu primeiro livro de poema solo. Mas é porque entender essa coisa de coletivo e ao mesmo tempo se entender como, né, o individual. Mas esse coletivo é importante, a gente tem que ter, esse coletivo, porque eu acho que as pessoas, nós, né, quem começa a escrita, é bom começar dentro de uma coletânea, só para finalizar, porque eu acho que isso ajuda a você ter um norte do seu trabalho, a você não ficar sozinha, porque quando você está se apresentando numa coletânea, tudo bem, podem gostar do meu trabalho, pode gostar do trabalho da Elisandra, pode não gostar do meu trabalho, da Meitê, assim por diante, mas fica uma coisa mais diluída as críticas, né. Acho que no sentido mais diluída. Agora quando você está lá se apresentando, sozinha, né, com o seu livro, sim, é importante, tem que ser também, mas você tem que estar preparada também. Ainda mais agora as redes sociais, né, que às vezes muitas vezes machucam a gente, né, às vezes é melhor não comentar nada, mas às vezes as pessoas entram lá nas redes sociais para machucar outras pessoas e não de acolher, né. Eu procuro, comprar o livro, ler e se eu não tenho alguma coisa interessante para falar para a pessoa, eu prefiro ficar calada do que, me referir a rede social qualquer que seja para ferir as pessoas, né, que eu acho que, assim, é uma coisa que você criou naquele momento e talvez não é o meu momento literário de perceber a escrita. Tem muito disso, às vezes um poema pode me chegar, o poema da Elisandra, me chegar e eu não gostar. Mas isso não é que o poema da Elisandra não é bom, é que eu não estou naquele momento daquele poema. Mas depois de um tempo eu vou ler o poema e falo: "Nossa, esse poema me deu uma porrada, que poema lindo". Então eu acho que essa coisa da literatura, nossa, de nós fazermos é uma coisa muito mais lenta, ela tem um outro tempo, igual os orixás, né, igual o candomblé, ela é um outro tempo. Mesmo com a modernidade, mesmo com as outras coisas, é um outro tempo. Quando eu conheci o Cadernos Negros, eu conheci através do Akins, né, o Akins é uma das pessoas mais entusiastas, assim, de leitor de Cadernos Negros, né, e ele demorou para publicar em Cadernos Negros, né, ele tinha aquela admiração, né, tem aquela admiração, e ele foi uma pessoa que fez essa ponte, né, eu lembro de ter ido no Cadernos Negros 27, e aí fizeram um sorteio de livros, era uma cesta, e eu fiquei lá torcendo e eu ganhei essa cesta de livros. Aí tinha livros do CUT, né, tinha outras edições do Cadernos Negros, e numa época que a gente ia no nas feiras de livro, a gente não conseguia comprar um livro, porque não tinha dinheiro, né, e aí ganhar uma cesta de livros, eu saí me sentindo rica, né, e antes de publicar o Punga, eu fiz questão de publicar em Cadernos Negros, né, eu participei da edição 29. Porque para mim era uma forma de pedir a bênção, né, as pessoas que vieram antes e pavimentaram. E ver mulheres como a Esmeralda Ribeiro, a Miriam Alves, publicando, né, me possibilitou, eu posso e eu quero, né, publicar os meus textos, né. E aí quando eu fiz o Punga,
né, junto com a Kins, que era um livro que foi sonhado pelo Alain. Não foi sonhado por mim e pelo Akins. A gente escrevia poesias, mas a gente não achava que era possível publicar um livro. Mesmo tendo a experiência de Cadernos Negros, para a gente já era mais distante, né? E aí a gente está falando de 2007, né? Então, ser essa geração também da transição, né? De ter, né? Eu comecei a fazer fanzine e trocava correspondência. Hoje eu falo, né? Nas palestras, eu trocava correspondências. Parece uma coisa de outro mundo, né, outro tempo, né, e a gente é também de outro tempo, né, ainda que a gente porque é isso, a gente é jovem, mas a gente ainda não é tão jovem, né, a gente já está no 40 mais, ou chegando nos 40, né, Esmeralda 60? Nossa, mas de 18. 18? A Tula falava que ela tinha 29 para sempre. E aí né, e aí tinha esse chamado, né, da Esmeralda, da Miriam. O próprio conceito de literatura negra feminina foi a partir delas, né, e aí a gente vê aquilo e pensar assim: "A gente pode também fazer", né. E aí a gente enquanto, né, escritoras negras, a gente percebe ou a gente vai ser valorizada, né, quando a gente não estiver mais aqui no AIE, ou a gente pode inventar uma briga entre nós, né, a gente inventar uma polêmica, né, assim, ou sofrer algum tipo de violência, né, para ter essa visibilidade, e é o que a gente não quer, né. Então, acaba sendo um tempo maior, né, para que a nossa literatura chegue. Ou também, né, por exemplo, né, as pessoas estão descobrindo o seu livro Malungos Milongas, um livro de 89, 88, estou toda hora dizendo que é 89, 88, estão descobrindo agora que você publicou. Né, então, né, a partir do Poemas Inacabados, a pessoa: "Ah, mas você publicou lá em 88, né". E aí, às vezes, é isso, né, o tempo da maturação de chegar, né, essa literatura acaba sendo outro mesmo. E aí, como que eu comecei, né, primeiro foi o livro Folpunga, e aí depois eu senti necessidade de fazer um livro de minha autoria. Eu tinha feito um poema chamado Em Legítima Defesa, que falava sobre o feminicídio, e foi um poema que os homens odiaram, né, que é um poema que vai falar sobre feminicídio, né, então ele fala: "Só estou avisando, vai mudar o placar. Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar". E aí eles paravam nesse verso e não queriam ouvir mais. Aí eu ouvi várias críticas, né, nos próprios saraus. Eu ia recitar e falei: "Ah, isso aí é poesia de mulher mal amada". Eu mandei para algumas antologias, não foi para Cadernos Negros, mandei para outras antologias periféricas. Inclusive acho que em Cadernos Negros não passaria esse poema, provavelmente. Né, porque é isso, Cadernos Negros também tem uma avaliação, né, tem uma avaliação, tem uma curadoria, né. E aí eu falei: "Nossa, para publicar esse poema eu tenho que fazer um livro", então eu fiz um livro, que é o Águas da Cabaça, para publicar um poema, né. E é um dos poemas, mais conhecidos meu, né, da minha autoria. E aí a partir disso, né, fomentei o meu trabalho autoral, o Águas da Cabaça, mas eu senti necessidade de ter o cenário, né, então quando a gente faz antologia, esse aquilombamento, né, é a estratégia quilombola mesmo de sobrevivência, individualmente a gente é massacrado, a gente quebra, né, então a coletividade, ao mesmo tempo que ela nos fortalece, tem momentos que ela também nos adoece, né, então a gente tem que ter, né, um jogo de cintura, assim. E aí, a partir disso, a gente pensou em Pretexto de Mulheres Negras, né, de fortalecer o trabalho, e aí as autoras presentes nos saraus periféricos, que também iam lá, recitavam poesia dos homens, não se viam enquanto poetas, né, se viam meio como intérpretes, né, tipo na música, né, eu pegava, sou ia lá e recitava poemas, quase não liam poemas autorais, né, e aí para algumas mulheres e o Pretextos, ele não foi seleção, foi minhas amigas mesmo, né, eu vi o poema, seleção afetiva, boa, gostei, curadoria afetiva, né, e aí eu criei o projeto, né, e tal, e convidei a Carmen, né, para me ajudar na organização, né, e tudo mais, porque já via minhas amigas, escrevendo, mas sem ter lugares para publicar, né. E aí depois de Pretexto a gente fortaleceu o trabalho da Jennifer, que é o Terra Fértil, que a gente brinca que é o nosso best-seller, né. É um livro belíssimo, né. E eu lembro que na confecção do Terra Fértil rolou várias, gente, o acaso é muito doido. Eu queria, assim, a gente seguiu o projeto gráfico dos livros da Elisa Lucinda, que é um livro quadrado, né, 19,5 e tal. É um tamanho muito difícil, a gente vai descobrindo na prática, porque o livro é 14 por 21. Né.
E aí a pessoa, né, com o edital quer fazer 19 por 19,5, né, o tamanho do livro. E aí descobre que o livro é caro, né, porque desperdiça papel e tal. E os livros da Elisa Lucinda, ela se colocava na capa. E eu: "Não, Jennifer", a Jennifer tinha feito umas fotos lá com guma, do lado de um Fusca. Eu falei: "Ah, essa foto é perfeita". Ela: "Elisandra, Elisa Lucinda, ninguém me conhece, eu vou me colocar na capa do livro, não sei o quê". E aí, eu indo para um Estéticas das Periferias, sentou uma moça negra do meu lado, a gente começou a conversar, a Lucimara, e ela falou que ilustrava. Aí mostrou as artes dela, tal, aí a gente ficou amiga. Aí eu vi as artes dela, eu mostrei pra Jennifer, ela falou: "Meu, essa daqui", e ela tinha, né, que a capa do livro da Jennifer é inspirado nas Mulheres que Correm com os Lobos, né, uma mulher com uma máscara de loba. Né, e aí só que era colorido? Não, tinha sangue, a Jennifer: "Não, tá muito forte isso, será que ela colocou a coisa colorida, né, então ao invés de sair sangue, saem uns arco-íris dentro do corpo da imagem e tal". E aí foi assim que a capa do livro da Jennifer, né, porque, a gente planeja, principalmente quando a gente escreve edital, né, a gente idealiza. E outra coisa, né, quando eu escrevi o projeto, eu falava assim: "Não, o livro da Jennifer, ele flerta com hip hop, então o livro dela", e daí eu falava assim: "Não, tem que ser que nem uma capa de disco, lado A, lado B". Quando a gente foi lendo os textos, ela falou: "Mano, isso aí não vai combinar não". Porque ela tem essa coisa da urbanidade, né, e tal, né, tem umas músicas, tem um poema lá, né, a história de Nós Dois Daria um Samba, né, tipo, ela tem várias coisas lindíssimas, assim. E aí a gente idealiza uma coisa, quando vai publicar é outra, né, quando vai, e como chega nas pessoas também. E aí também o título, né, a Jennifer, e aí foi uma experiência muito, porque uma coisa é você editar você mesmo, né, você editar uma outra autora, e ela tinha dificuldade de fazer de títulos. E aí hoje a gente vê livros como o da Riane, né, várias pessoas que o livro inteiro, os poemas não têm título. Eu achava um absurdo, como que alguém vai ler na escola sem saber o título desse poema? Falei: "Não, Jennifer, você tem que colocar título". Eu forcei a Jennifer a colocar título nos poemas, e aí ela também o título do livro. "Ai, não sabia o quê", um dia ouvindo Mente do Vilão, e eu falei: "Olha, terra fértil seria boa". Aí quando a gente foi procurar no livro dela, toda vez que ela falava de terra, ela falava de fértil. Eu falei: "O nome já estava ali, né". Mas aí ouvindo a música, né, Mente do Vilão, aí eu falei: "Tá vendo, o hip hop tá ali o tempo todo, mas não precisa ser diretamente, né". Então essa experiência, né, com o Mijiba, né, de ter publicado Águas da Cabaça, O Pretexto, depois o livro da Jennifer, né, ampliou esse campo de o quanto a gente, enquanto mulheres negras, né, no mercado editorial, que a gente nem sabe se a gente está no mercado, né, porque é tão invisível o que a gente faz, eh, nos mostra o quanto é rico e potente, né, mas ainda precisa ser, né, celebrado, ser visto, né. E não é, eu acho que não é falta de divulgação, a gente se divulga até demais, né. Falta empatia mesmo, né, em relação a isso. E aí passou algum tempo, veio a pandemia, né, e aí eu tinha um curso, né, chamado Literatura Negra Feminina, e esse curso dava no Sesc, era super esvaziado. E um dia, um desses cursos no Sesc Itaquera, não tinha ninguém. Aí a moça: "Ah, não, tudo bem". Eu comecei a dar aula no Instagram. Comecei a dar e mostrar os livros, eu falei: "Nossa, será que ninguém", aí eu falei: "Nossa, mas não faz sentido eu ficar na minha", aí eu criei a página Literatura Negra Feminina. E aí criei essa página, e na pandemia ela deu um boom, né, aí convidei pessoas, né, mulheres negras na página para mandar os poemas de autocuidado e sobrevivência. E aí elas mandaram, foram 44 textos, mulheres do Brasil inteiro, tal, e aí elas mandaram o vídeo e tudo mais. E posteriormente se transformou num livro. Só que aí eu aproveitei essa, né, que a gente publica e nunca sabe, né, que nem você publicou em 88, veio publicar, né, o ano passado, né. Então a gente nunca sabe quando vai ser o próximo livro, então a gente tem aquela gama de querer colocar tudo, né. Ou não sei se eu vou publicar mais, né, se vai ser um livro único. E aí, eu junto com a Yara Aparecida, a gente fez uma linha do tempo pedindo a bênção às escritoras que vieram antes. E aí a gente começa, né, nessa linha do tempo, a gente começa com a Maria Firmina dos Reis, né, que é a primeira pessoa a publicar um romance do Brasil, é uma mulher negra, né, e hoje o nome dela tem sido celebrado.
E aí eu falo assim: "Gente, será que daqui a 200 anos só que vão reconhecer a nossa literatura, né?". Então a gente tem esses questionamentos, né. Aí vem a Maria a não, aí tem um período, né, aí vem a Ruth Guimarães, né, que é o Água Funda. A Ruth Guimarães era muito louco, porque eu ouvia as mais velhas falar, a Conceição falava muito: "Ah, não, minha referência é Ruth Guimarães, não sei o quê", e eu procurava esse livro ficou esgotado por muito tempo, eu não sei se na época ela teve alguma divergência política, porque essa mulher, uma intelectual, assim, até hoje, na escola de Tradutora, né, letra ela fazia tradutora os de montes. russo. Até hoje a tradução de latim é estudado no curso de letras de latim. É a tradução dela ainda, né. E aí eu falei: "Gente, o que que aconteceu?". A gente sabe que foi o racismo, o machismo, né, e o bololô, mas ela entrou no ostracismo, né, literário, e o romance dela, O Água Funda, é um romance incrível, né, e aí foi reeditado pela editora 34. Aí vem a Carolina Maria de Jesus. E aí esses nomes que a gente está falando são nomes que elas não tiveram uma coletividade, né. Elas estavam ali sozinha, né, e tudo mais. Só a partir de Cadernos Negros que a gente vai ter essa estratégia quilombola de coletividade, né. E aí a partir de Cadernos Negros que começam a vir mais nomes, né, mais pessoas, né, e nos últimos 20 anos as mulheres negras têm publicado mais. Né, isso é graças à coletividade, né, isso é resultado, É, né. isso os últimos 5, né, acho que reconfigurou completamente as próprias editoras, né. Então, eu também queria falar né, que eu tenho, além do Malungos e Milongas, foi 88, foi um conto. Foi um projeto do Quilombo Hoje, né, que eu ganhei, todo ano era sorteado um autor do Quilombo Hoje, e eu fui 88 sorteada. Então, eu conto a história de irmãos que, na verdade, trabalham juntos, são unidos, tal, 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 até receberem a promoção, né, até ver quem ia ser promovido no trabalho. Muitas pessoas falam, o professor Eduardo fala muito disso, que faz referência a Homem-Nenhum. Eu não pensei na hora, a gente quando escreve não pensa isso, mas enfim, né, essas coisas da discorda. E eu fiz o Malungos e Milongas, que é um livro infanto-juvenil também, porque eu demorei também, porque eu não sabia que criança eu queria colocar, né, nessas literatura, vou escrever, que criança? Não queria uma criança amarga, negra, né, queria uma criança, lúdica, reflexiva, né, que fizesse uma reflexão. E o Urucumi, eu acho que ele trouxe Urucumi quer dizer meu nome, tradução do Urucumi, Iorubá quer dizer, né, o pessoal confunde muito, mas quer dizer o meu nome. Tem a foto do meu filho, quando era pequeno, já está com 28 anos, né, o Wyoming, mas conta um griot contando a história para um menino, né, e o Edmilson, Quirino dos Reis, que fez a ilustração toda, que, né, foi a última quase praticamente, porque depois ele veio a falecer, né, mas foi, assim, um querido que também conseguia, fazer a diagramação, fazer as ilustrações pra gente. Tinha uma paciência, né, pra com a gente, mas conseguia fazer o trabalho. E eu, assim, só também falando, resumindo o que a Elisandra também falou, quer dizer, pondo um adendo, que essa escrita de nós mulheres negras, né, nós trouxemos outra roupagem para a literatura. Não é nada fanta mas assim, se colocar como mulheres, das nossas preferências homoafetivas também, que muitos homens negros não conseguem colocar isso na sua literatura. Né, até o bloqueio a gente sabe muito bem, né, a face histórica, tudo, né, e às vezes é que não é fácil colocar. Um ou outro homem negro que coloca sua questão homoafetiva. Eu acho que a mulher negra escritora, ela conseguiu trazer também, além de outras questões, e falar de si, né. Falar do seu corpo, porque os homens escritores negros falavam, né, as pretinhas, falavam muito poema pra gente, mas pretinha, pretinha, mas e aí? A gente não tinha voz, né, não tinha, era só as pretinhas, né, bonitinhas, lindinhas, mas a gente também quer falar das nossas coisas. Uau, quanta coisa. É muita coisa. Elis, eu queria que você, acho que você tem falado muito aqui hoje, você veio trazendo muito, pincelando, né, e dando essas pontualidades, assim, temporais, de memória, dando nome e dando esse deslocamento, né, trazendo para a centralidade o que é fundamental, que é a gente saber, né, que as coisas tiveram um antes e esse antes tem nome, tem corpo, tem história. Mas eu queria que você falasse então um pouquinho mais ainda sobre essa relação entre a palavra e a memória,
né? Como que isso se manifesta na sua trajetória, nas suas pesquisas, nas coisas que você vem fazendo e desenvolvendo? É, sem memória a gente não é nada, né. E o que tem acontecido, né, e que reverbera no nosso trabalho, é esse epistemicídio, né, que nos matam mesmo, né, em vida, né. Então, a memória é um dos valores, né, civilizatórios, afro-brasileiros, né, a memória, a oralidade. E por muito tempo, e até hoje, a oralidade é fundamental, é base, né, e a memória, ela muitas coisas se perderam quando os nossos mais velhos partiram, né. Partiram e aí a gente não tinha escrito nada, né, então quando a gente pensa nessa escrita não só da literatura, né, mas esse momento mesmo que a gente está fazendo de publicar livros, né, pensar em livros. O livro ainda é a nossa maior revolução tecnológica, né, a gente pensa: "Ai, as redes sociais, a internet". Não, o livro com lombada foi a nossa maior revolução. Os livros eram em pergaminhos, aqueles, né, aqueles pergaminhos de couro fedorento, empoeirados, né. Então, o livro com lombada foi a nossa maior revolução, né. E a nossa memória, muitas das nossas memórias ainda não estão nos livros, né. Então eu tenho trabalhado com isso, né. Então, o Migiba, né, Elisandra, e eu me sinto essa, como que eu posso dizer? Essa guardiã das memórias, né. Eu venho ao Oiê com o signo de Câncer, né, que é um signo da memória, né, de guardar a memória, né, de saber da história. Então eu não consigo contar a minha história sem olhar para essas escritoras negras que estavam em períodos, né, muito adversos e que conseguiram publicar, escrever, e que eu posso ir lá num livro da Ruth Guimarães, né, o Água Funda. E por que que eu tô falando tanto desse livro? Hoje eu vou falar sobre esse livro, né, mas o Água Funda, ele fala de um local chamado Olhos d'Água, que posteriormente vem a ser o nome do livro da Conceição Evaristo. Então a gente está sempre se referenciando, a gente tá buscando a outra, né, de alguma forma, né. E então a memória é fundamental no meu trabalho, né, sem memória o meu trabalho não faz sentido, né, porque assim, eu quero sim deixar o meu legado, já tenho deixado o meu legado, mas se eu penso no meu legado e eu não penso nas mulheres que vieram antes, as mulheres que estão aqui atrás, as minhas ancestralidades, isso é muito frágil, né. Eu quebro sozinha, mas quando eu tenho uma legião de mulheres que estão aqui atrás de mim, né, e que eu tô agora nesse momento com o poder da voz, se eu não lembrar delas, eu sou a esquecida de amanhã, né, porque já nos quebraram várias vezes, né. Então, quando a gente pensa nessa memória, é sim memória coletiva. Não dá para falar de um trabalho de uma Elisandra Souza sem falar de um trabalho de uma Esmeralda Ribeiro, de uma Carolina Maria de Jesus, de uma própria Elisa Lucinda, né, que literariamente ela não é tão reconhecida, ela é reconhecida como atriz, né, mesmo entre nós, assim, né. Então tem várias mulheres incríveis que a gente acaba esquecendo quando a gente tem oportunidade de fazer essa mulher ser visível, sabe. Esmeralda, a gente falou dos cadernos, mas você atualmente tem atuado num outro coletivo que é o Flores de Baobá, que é um coletivo de mulheres escritoras. Queria que você trouxesse esse outro contraponto de uma experiência que se dá através de um encontro muito geracional, né, intergeracional, e de você estar ali nesse grupo. Eu acho que você sempre vai ter uma função um pouco mestre, professora, referência. Acho que ninguém pode deixar desse lugar. Por isso que a gente brinca que a gente sustenta aqui no alto, porque é isso, né, veio antes e garantiu, tem garantido os Cadernos Negros e agora garantindo também o Flores do Baobá. Queria que você falasse esse coletivo. A gente até brinca que às vezes também a gente tem essas brigas que eu digo assim, né, como forma de que tem o passado, mas também tem o futuro, né, de repente, e às vezes até incomoda um pouco ficar falando muito, né, Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda. Mas assim, esse diferencial do Flores foi que é o acolhimento. A gente procurou no grupo, trabalhar essa coisa de se acolher, de não ser porque assim, no movimento negro, né, em si, nós somos muito agressivos, né, um com outros, a gente perde muito.
Eu até entendo que é o racismo, né, que eu acho que endurece muito a gente. Acho que a gente se preocupa não, tem que se preocupar com o racismo, porque ele mata, né, ele dói, mas ao mesmo tempo a gente, acaba se não se trabalha isso dentro de você, o acolhimento, a compreensão, você acaba perdendo as pessoas, né, a amizade das pessoas. Aí você tem que entender o tempo de cada um. Então, acho que no Flor de Baobá é isso. A gente escreve, nós fizemos o livro, né, da Raiz ao Colheita, foi na época da pandemia, a gente discutiu esse livro calmamente, a gente usou vários processos até chegar no que dava para fazer. Primeiro a gente naquela loucura de fazer um domingo todo, discutir todo mundo, todos os textos. Não, não deu certo. Uma hora a gente punha a cabeça não sei aonde, né, não dava mais para sentar, não dava para ficar em pé. Eu falei: "Não, pelo amor de Deus, vamos mu", então nós fomos mudando a maneira de fazer até chegar no livro, daí foi na época da pandemia, inclusive eu na hora que foi meu texto, né, porque cada um tinha uma parte dos textos, eu estava pegando covid, apesar que eu estava já na fase que eu tinha tomado vacina, mas por mais que você, né, tomou todos aqueles cuidados, você acaba, pegando. Mas então os flores eu acho que é isso, a gente tem umas nossas oficinas, a gente tem as nossas discussões, temos as nossas diferenças, lógico, e é uma coisa que eu sempre, procuro me educar também, porque como a Elisandra disse, como a gente vem antes, às vezes a gente não aceita o outro da forma que ele está mais atu mas a gente tem que entender que é outra geração e como a gente vai trabalhar com essa geração nova e a ge né, e que eu fui. Porque nos Quilombojo, quando eu entrei, entrou uma geração que não existe mais, né, e não vai existir mais, no sentido, assim, não que as pessoas não são boas, não é isso, é geração que você se entrega e, assim, a ideia era os cadernos negros vai acontecer no mundo, e a gente entregou nossas vidas mesmo para isso. Tanto é que eu só escrevi, eu pensava em escrever todos os meus textos, a maioria, né, passado, era só cadernos, você não assim, se eu estou numa antologia, década de 90, 80, até acho que 2000 e pouco, se eu estou em outras antologias, porque as pessoas convidavam, porque, na minha cabeça só existia eu não po só aquele quaderno, só cadernos negros, só entrei para o Cadernos Negros ser um sucesso, e de lá, né, eu vou e vem. E o Flores nasceu dentro do lançamento dos Cadernos Negros, 2018. As meninas se reunindo, eu entrei depois, porque eu falei: "Ah, posso entrar?" Daí eles falaram: "Ah, vou ver, né, que se você pode entrar no grupo". Mas foi maravilhoso eu ter entrado no Flores das meninas, porque assim, que foi o processo de vida, elas me ajudaram também, não só literariamente, né, porque elas têm o domínio da mídia, das redes sociais, mas também da gente olhar para o nosso relacionamento afetivo diferente. E elas me ajudaram muito isso, né. E é bom você ver essa da geração, elas pescam também, quando aconteceu um negócio, elas pescaram, falaram: aí tem alguma coisa, né, Esmeralda, então vamos chegar mais a esse acolhimento, vamos deixar esse dia para você falar". Então essa coisa que tem de bom no Flor de Baobá, da gente tá sempre se acolhendo, se falando. E uma coisa que a Elisandra falou, só que queria você não perguntou para mim, mas eu acho também interessante, que é a memória. Porque, assim, quando você lê alguns textos, mas do Lima Barreto, por exemplo, quando ele narra, ele consegue guardar na memória como foi, né, o negócio da lei da princesa, ele estava há 7 anos de idade, ele estava ali presente, vendo aquele acontecimento e ele narra isso, isso é fantástico. Então acho que a literatura nossa também tem a coisa da memória, por mais tenha como você faz ancestrais, mas nós também, porque quando foram ler, né, quando a gente se for alguma coisa, for ler nossos textos, vai ver que a gente vai conseguir entender a época que nós vivemos, entender a nossa função literária não é esta, né, deixar a coisa registro histórico, mas ela acaba também passando pelo registro histórico. A gente lê os nossos e as nossas ancestrais, a gente consegue entender o tempo deles, o que acontecia por meio da literatura. Então eu acho que a literatura também tem esse papel. Eu não sei se eu respondi, mas Respondeu. Respondeu, eu já desviava um pouquinho a sim, resposta, para fazer mas eu acho que você é a trouxe paixão.
Mas eu acho Apaixo que você trouxe uma dimensão bem importante que é dessa coletividade, desse aquilombamento, como também um espaço de cura, um espaço de cuidado, né, um espaço de Que saúde. são temáticas mais recentes, né, se a É, isso gente que eu ia falar, pega tem a ver com geracional, tipo, hoje a agora. gente vira e fala: "Ah, você faz terapia?" É requisito, é como se fosse um requisito básico, imagina isso nos anos 80, né, teria sido a salvação, mas a gente não tinha acesso. Mas as urgências também eram outras, né, não é, então mas eu acho que era geração, viu, Maitê? Eu sou da você acha que é geração só a geração? eu era da geração que terapia agora eu faço terapia, mas faz tempo, 3 anos, mas eu era da geração que não precisava. Eu sou da Achava geração que terapia era uma coisa de não, gente assim, que não sabe, aí eu precisava. penso: "Pode deixar que eu mesmo resolvo, eu não preciso ser" muitas pessoas, né, se você for conversar com muitos militantes e militantes, é isso mesmo, sabe, "Não, eu mesmo resolvo, vou pensando, resolvo", e não é. Mas é Ajuda. mas eu acho que tem uma mudança de entendimento que tem a ver com o tempo que a gente vive. A urgência dos cadernos negros, quando ele surge há quase 50 anos atrás, era uma, e a obstinação era essa: "A gente tem que fazer isso aqui acontecer". Porque vocês sabiam, pelo que você conta, né, e das coisas que eu já li, assim, vocês sabiam que não era um caderno, vocês já colocam plural no próprio título da coletânea, então vocês sabiam que vocês queriam que isso fosse perdurasse, que isso tivesse continuidade, fosse lá o tempo que tivesse que ser, que tivesse os intervalos que tivessem que ter. Então acho que tem uma urgência, uma obstinação geracional que se as gerações seguintes não conseguem ressignificar, aprender com isso, ressignificar e transformar isso em experiência e transformar também, isso tem que Mas você acontecer. tem que falar na linguagem dos jovens, então por isso que a gente tem alguns jovens sem falar no TikTok, não sei aonde, porque você Ai, Esmeralda, mas aí também é querer muito de você, você faz o Cadernos Negros, você cuida do não, Flores não, do não, Baobá TikTok e não, ainda TikTok? não, eu não, eu os jovens, eu a É, não. moçada Não, tem jovem. uma coisa, né, eu fiz a referência, né, do Água Funda, né, que tem, né, que fala do Olhos d'Água, né, que a Conceição, né, faz um livro, né, que chama Olhos d'Água, mas o Cadernos Negros, né, chama Cadernos Negros em homenagem a Carolina Maria de Jesus, então a gente está sempre se A autorreferenciando, Beth né. Belli hoje trouxe um episódio, ela vai falar de sancofear. E é bonito pensar o sankofa como um verbo, né, como uma ação, porque é isso que a gente precisa, é isso que a gente acho que talvez, mesmo nesse caso é consciente, mas às vezes a gente faz isso de uma maneira muito inconsciente, né, o tempo todo tá ali se referenciando a algo. Eu falo: "Ai, cadernos, tal, tal", parece que todo mundo não é as pessoas têm obrigação de conhecer, daí as pessoas ficam na minha cara assim: "Hã?". Aí eu falo: Você tem que entende? conhecer". É, você entende? Porque assim, as pessoas falam: "O que que s". Você tá com aquele entusiasmo, a pessoa fala: "O que que será que ela tá falando? Do que ela está falando?". Por 45 anos e as pessoas às vezes não conhecem mesmo, como a Elisandra falou, você entende? E tem a coisa do imediato, né, que a gente também tem um aspecto geracional, que é de achar que tá sempre inventando a roda. É, tem isso também. E aí por E isso aí que a eu gente falo tem da aqui coisa do uma experiência de alguém que olha e epistemicídio, né. fala: "A gente não inventou essa roda, o que a gente tem que fazer é seguir o movimento que já foi construído e lapidado São muito antes poucas da que têm gente". essa consciência, essa não vou dizer humildade, né, uma palavra talvez feia, mas tem esse olhar da gente enxergar o todo, né, como a nossa geração enxergou, a Elisandra está fazendo isso, enxergar também quem veio antes, não deve ser eu, né, é que nem a gente sempre pontuou a literatura, "Ai não, a gente fazia te", demos um nome para um texto, um trabalho que nós fazíamos, mas não, "Ai, nós que inventamos, nós que começamos", não, porque eu aprendi no Quilomboja, eu conheci no Quilomboja, desculpa, eu conheci no Quilomboja a Carolina, quer dizer, não foi na universidade. Carolina, Cruz de Souza, Lima Barreto, o Quilomboja que me apresentou. E tem uma coisa que hoje, né, em 2025, não dá mais esse discurso de: "Ah, eu fui a primeira pessoa a não sei o quê". Gente, não. O pioneirismo, né, você, se você não tem, né, ali na sua área de saber, né, você é um artista visual, e você não tem pelo menos uns 10 nomes de pessoas que fizeram esse trabalho antes de você, você tá errado, você tá equivocado, você não, E né, se essas 10 pessoas não forem pessoas negras, você tá errando mais ainda, né. mais ainda, e na literatura também, como que você escreve e você não lê? Como que você escreve, você quer que as pessoas leiam a sua literatura e você não lê, né, você não lê o os seus pares, não lê a literatura que está aí vigente, né. E aí tem uma coisa que é muito perigosa, né, quando a gente pensa na literatura negra,
é que achar que a gente é a porta-voz do racismo, né. Eu quero e pretendo escrever uma literatura que seja para essa geração, uma geração que pense na sociedade sem racismo. Eu quero é mais é que o racismo acabe. Tem gente que pensa que né, tem gente que se o racismo acabar, não tem emprego, porque não sabe falar de outra coisa, né. Então quando o pessoal vem com o afrofuturismo, né, a gente tem aí a experiência da Kitembo, né, que vem escrevendo afrofuturismo, ficção científica, que não é um saber que eu não alcanço e não, né, que nem você falou: "Ah, não dá para fazer tudo". Então dificilmente eu vou fazer um afrofuturismo, pode ter ali em um dos textos esse flerte, mas não é o meu aprendizado, né. Então e, sei lá, eu sou de Candomblé, né, sou de Ifá, sou Ekede, e tem umas coisas, por exemplo, se eu fosse Iaô, né, tivesse tal, tem, digamos, um cursinho preparatório ali. Quando você é Ekede não, você tem que já fazer as coisas como se você soubesse. E tem coisas e funções que eu olho e falo assim: "Gente, mas eu nunca vi isso aqui", eu tenho que performar que eu já fiz, né, e fingir ali, e ver, olhar a mais velha, aí que é de mais velha, o que que ela tá fazendo e meio que imitar, mas hoje eu tenho a compreensão e, tipo, eu tô vendo isso pela primeira vez. E tá tudo bem, né, porque a gente fica se cobrando, né, e se cobrando por coisas que a gente não aprendeu, que tá vendo pela primeira vez. O caso da terapia, né, tipo, é geracional mesmo, né. Então não dá para cobrar de alguém, mas ao mesmo tempo hoje a gente tem até inteligência artificial. Não dá para dizer que não estivemos por aqui, não existimos, né. O que tem é essa invisibilidade constante, né, essa que é o bem articulada para que a gente, que não é possível, né, que uma editora grande nunca tenha ouvido falar de Cadernos Negros, né. Tem nomes aí de editoras que falam: "Ah, as editoras pequenas, é como se a gente faz As editoras pequenas fazem a a curadoria para as curadoria grandes e irem. aí para as grandes, quando eles verem que, né, uma pessoa, né, que está com um nome ok, que aí vai publicar depois de 40 anos, depois de 50, né, a gente tem aí seu Carlos de Assunção, 96 anos, né, depois de 80 anos que ele veio: "Ai, descobri agora um escritor negro, O Cult também foi publicado, né, descobri 70 agora um anos, 70 e escritor pouco é, negro". verdade. Não, gente, elas estavam ali, né, que estava esperando um momento, e o momento agora também é propício, né. Tem muitos livros, né, o próprio trabalho da Sueli Carneiro, eu fiz a monografia com texto xerocado, não tinha os livros com os artigos dela, né, então, aí às vezes eu brinco assim, eu quero comprar todos os livros, eu falo assim: "Vai ter uma hora que eles não vão publicar mais, porque não vai interessar mais, e esses livros vão ficar esgotados". Eu sou essa pessoa do que quero guardar todos os livros, né. Esses livros vão ficar esgotado, né. Esse boom de bell hooks que a gente tem aí, as próprias traduções, e os livros são dos anos 80, né. 80, 90, né, o bell hooks que a gente está lendo agora com novidade é 80, 90, né, a própria Angela Davis. Então, que já estavam sendo publicados há muito tempo, só que não chegava aqui, ninguém traduzia, a gente não tinha tradutoras, a gente tinha um poema ou outro, a gente tinha um texto da bell hooks, Vivendo para o Amor, né, Vivendo o Amor, que era esse único texto que tinha sido traduzido. A gente conhecia nada, assim. Quem dominava o inglês, que era pouquíssimas pessoas, então isso tem chegado agora também, né, é muito recente. E a gente que tem que, navegar aí, né, nas possibilidades, né, e nas reconexões. E, assim, a pessoa não conhecer porque ela não se interessou mesmo. E aí o interesse é construído, né, assim como o interesse afetivo é construído, o interesse pela nossa literatura, e aí você nomeia, e aí tem os momentos, né. Então vai ter, é uma autora por vez, é uma autora negra por vez, então, né, vai ter um nome que está agora em voga, daqui a 5 anos a gente eleva outro nome, e aí como se todo esse trabalho, tudo isso não existisse. E às vezes a gente mesmo compra isso, né. Estamos chegando no nosso bloco final. Que Espero que pena. quem esteja ouvindo tenha pego o caderno e anotado todas as referências e várias notas possíveis, para trabalhos, pesquisas futuras. Esmeralda, eu vou fazer uma pergunta para você, mas Elisandra, se você quiser, você fica aqui já no ponto de respondê-la. O que você acredita que a literatura negra feminina entrega para o futuro? Essa literatura está entregando o quê? Deixando o quê? É, acho que é isso que eu falei, nossos corpos,
nossas opções homoafetivas, a nossa visão de mundo, a nosso autocuidado. Eu acho nós, como parceiras literárias, pode pensar que não, mas somos. Eu acho que entrega isso, entrega muitas reflexões do que nós somos, das nossas vidas mesmo amorosas, seja elas, né, homem e mulher, seja ela mulher e mulher, homem e homem. Eu acho que a gente entrega um pouco isso, tudo isso, para o mundo. Eu acho que à medida que você consegue se expor, se colocar como pessoa, literária, como uma pessoa inteira, apesar do racismo, nós se colocamos e estamos trabalhando para sempre para sermos inteiros, pessoas inteiras, sempre. É isso que eu acho que a gente está deixando para o mundo, mostrando as violências, seja elas violências raciais ou violências mesmo, feminicídio, né, como a Elisandra já trouxe um poema que ela fez há muitos anos, e a gente pensa assim: "Pô, mas esse é um poema, acho que, né, vai acabar o feminicídio". Não, eles estão aumentando cada vez mais. Mas pelo menos a gente deixa escrito que nós, literariamente vimos isso, colocamos isso no papel, e que as pessoas reflitam mesmo, numa sociedade melhor, né, antirracista, e que veja nós, negros e negras, como pessoas inteiras, porque nós queremos nos ver e falar muito poema de amor, da família, né, isso que a gente procura mas o racismo, né, tem um poema que fala, ele não dá descanso pra gente. Ele, às vezes, quando dá um cochilo, a gente escreve poemas de amor, mas quando ele não, né, nem sempre ele dá esses cochilos, porque ele nunca dorme, né, é só quando ele cochila que nós conseguimos fazer poemas de amor. Nós não vamos nunca silenciar, porque a gente sempre, as nossas ancestrais passaram por tanta coisa ruim, tanta violências, que a gente está um pouco melhor, né, na vida. Então a gente só tem que seguir. Eu acho que assim, a literatura das mulheres negras, das escritoras negras é isso, ela está entregando tanta coisa, tanto diferencial, que foi falar da gente. Eu acho que o diferencial foi trazer as nossas vozes, que até então nós éramos silenciadas também pelos escritores, negros, mas não talvez intencionalmente, mas porque se colocavam mais, e a gente não tinha voz. A gente, tudo bem que falar do meu cabelo que é pretinha, da trancinha da pretinha, mas queremos falar mais de nós. Eu acho que é isso que a gente vai deixar, e as gerações futuras vão refletir sobre toda essa essa literatura que nós deixamos, e até trazer uma outra literatura, um outro corpo de mulher, uma outra visão de amor, outra visão de como ser, pessoas. Eu acho que é isso que a gente deixa, vamos deixar, né, como legado. E deixar aí e de trabalhar, ah, nós que viemos antes e das escritoras mais jovens, e acho essa junção, né, das idades, eu acho que é muito importante e salutar para todas nós. Para todas nós é o ensinamento. Eu ensino, mas também aprendo. Sou professora e aluna, eu acho que da vida literária, eu acho que isso que é importante. Eu sei que você quer responder essa pergunta, não vai querer? Você fez Não, cara de fala. mas eu também queria que depois que você respondesse, você fez uma poesia, uma não, eu vi que você tem 2, uma eu sei que eu já tinha lido nas redes sociais, pra Sueli, e você falou, né, da dificuldade de acessar os artigos, os textos dela quando você estava na graduação, e eu queria que você trouxesse então a sua relação com esse pensamento, com esse fazer político, que também é literário, de Sueli Carneiro, na sua trajetória. Eh, Mas se você quiser responder primeiro, o que que a não, literatura negra feminina, que você viu que eu emprestei o não, seu não, eu me projeto sinto para responder, pra me sinto contemplada, né, até porque o literatura negra feminina, ele existem para, né, que a gente escute, né, e receba com carinho, assim, o legado que foi plantado, né, e eu sou, essa pessoa que colheu esse legado, né. Se hoje eu também planto sementes, é porque eu comi muita fruta boa, né, dessa literatura que foi produzida por vocês,
né? Então, só dizer meu respeito, né? Minha referência, você é minha referência. Você fez o prefácio do meu primeiro livro, Punga, porque eu te admiro e não é de hoje, né? Às vezes a gente parece que não admira as pessoas, né? Nem sempre dá para falar, né? Mas todas as vezes que eu pude te homenagear nos meus projetos, eu fiz isso porque você é minha referência, né? Minha referência viva, né? Espero estar em muitos projetos que a gente possa estar juntas, de mãos dadas, celebrando essa literatura que é intergeracional, né? Então, a sua literatura é importante para mim. Se a minha literatura existe, porque você existiu antes, tá? E aí falar de Sueli, assim, eu já admirava muito, né, e ia, né, no Guelé 10, né, sou uma das pessoas que usufruiu muito, né, das reuniões do Guelé 10, né, de toda a articulação do Guelé 10. E aí eu tive a possibilidade de antes da pandemia, né, em 2020, participar de um congresso, de uma conferência no Texas, né, que a gente conseguiu porque assim, a gente se encontra, né, mas eu era o público ali, né, então você cumprimenta, mas geralmente a pessoa não lembra quem é você, né, você sabe quem é ela, mas ela e aí a gente se conectou lá no Texas, né, e a gente ficava brincando que era amigas de infância, né, e tudo mais. E a Kristen, né, Smith foi uma das pessoas que fez a ponte, né, inclusive o poema foi um presente que a Kristen, né, ela, né, no dia do aniversário, "Ai, a gente precisa fazer um presente pra Sueli, eu quero que você faça uma poesia", sabe. Então teve essa conexão, né, e a Sueli, né, ela é sempre tão durona, né, esse gunzão dela que vem na frente, mas ela é tão carinhosa ao mesmo tempo, né, também quando você consegue acessá-la. E aí eu não fiz só um poema, eu fiz 2 poemas para ela, né, no livro Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta, né, tem 2 poemas. E aí eu gostaria de ler um deles. Por favor. Não decorei, porque é grande, né, a mulher merecia um. Assim, ó, você pode ler um agora, aí a Esmeralda lê, aí você lê o inédito. Ah, tá bom, Pode ser? pode. Saudação antes, né, de como ela começou falando da maçã e fala de Eva, né, a mãe da Sueli chama Eva, né. Saudação ao ventre de Eva, poema dedicado a Sueli Carneiro. Convoco os espíritos de todas as mulheres, mães velhas, ancestrais e poderosas, que dos ventres de Anas, Marias, Terezas, Justina, Luísa, Olímpia, Eva, nascia Sueli. São Paulo, aquilombamento dessa narrativa, entre a costura de sua mãe e os trilhos do seu pai, ela que estreou o ventre, ela que estreou o útero, inaugurou a linhagem dos 7. Promessa cumprida a santa. Todas nasciam aparecidas. A fotografia do céu a trouxe nessa encarnação. Como canceriana, ascendente em Gêmeos, Libra na Lua, em Marte e Netuno. Ela equilibra a objetividade e sensibilidade na mesma proporção. No candomblé, encontrou aconchego para suas inquietações. Dos búzios aos ebós, filha de Ogum, Equede de Ansã, com seu pai, é aquela que traz ferramentas e só entra para vencer em uma guerra. Sueli forjou a intelectualidade como arma e escudo. Dona de si, desde pequenininha, aprendeu a ler em casa com sua mãe e os livros, suas melhores companhias. Plantou jequitibá, mas tem saudades da casa de Maricota, de sambar, comer e beber. A cidade sua grande mata, cursou filosofia no tempo que os pretos da USP cabiam numa Kombi. De auxiliar de escritório a presidente, Guelé 10, sua sociedade secreta e coletiva. Mulheres negras em movimento, por um Brasil que a democracia racial não seja um mito. Eis 4 décadas de militância, maternância e sabedoria. Seus sonhos de emancipação, inspiração em quem veio antes, Abdias, Lélia e Mandela. Entre direita e esquerda, ela continua preta. Para você, Sueli. Você, Esmeralda. Eu fiz, né, a colheita do Flor de Baobá, que é pro gênero, tem contos, poemas, cartas, né, diários. Eu, enquanto o racismo deu um cochilo, eu fiz um poema, né? Como tem aquela música do Quilomboje,
No quilombo de palavras a gente ama e protesta. No quilombo de palavras a gente ama e protesta. Você conhece meu corpo melhor do que eu. Sabe segredos femininos crespos, suas marcas, suas cicatrizes. Permito passeios longos na nudez deste corpo, quando necessário. Em cada curva, não delimito. Conduzo sem pudor, não há coito. Só amor por mim, só amor por nós. Sou volúvel, insensível, sem fidelidade entre nós. Tenho, tenho outras iguais a você. Escolho e ficarei a sós. Sou volúvel, insensível, não te amo, mas necessito de você. Quem vai me enxugar minha querida toalha? Sim. Virou sarau. Não é? Agora você encerra. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês aqui na Casa Sueli Carneiro. Vou abrir o microfone para vocês agradecerem também. Pedir para você, Esmeralda, autografar esse livro que vai ficar aqui na biblioteca da casa. E. Você tem caneta aí? E é isso, obrigada. Esse podcast é uma realização da Casa Sueli Carneiro, com apoio da Lei Paulo Gustavo, e a gente está muito honrado de ter vocês aqui hoje. Gratidão pelo convite. Voltem! Voltaremos. Quer agradecer enquanto a Esmeralda. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Uma honra, né? E saber, né, que a gente tem uma casa como a Casa de Sueli, né? É mais uma oportunidade de a gente sonhar, né? Em ter casas Esmeraldas, casas Elisandras, casas Maitês, né? Porque quando uma mais velha realiza, nasce na gente sonhos que a gente nunca tinha sonhado, né? Eu acho que ela nunca tinha sonhado com uma casa Sueli, né? E essa realização é um presente para nós, né? Na contemporaneidade, né? Na possibilidade do agora, né? A gente falou tanto de futuro e o futuro é estar aqui, presente, né? No agora, para que possa existir futuro, né? Então, fiquei muito honrada e feliz de ver essa casa, né, de ver as coisas que vocês têm plantado, né, e semeado aí nos nossos corações. Vai acrescentando, né, além da casa, eu acho que é a memória, né? Eu acho que a casa Sueli Carneiro está fazendo os podcasts que são as memórias. Que muitos, né, futuro, muita moçada vai poder escutar, pode ver as mulheradas, como elas pensavam, né, no século XXI. Acho muito importante. E tudo que a Sueli Carneiro faz, ela é potente. Eu sempre vou todas as palestras, todas as falas, porque ela fala as coisas, né, verdadeira filósofa, no sentido de deixar inquietações mesmo e deixar reflexões para a gente, como é uma coisa bem sacada, né? Entre esquerda e direita, eu continuo preta. Eu acho que essas coisas, não é só essa frase, ela tem muito mais, né, mais profundo. Eu quero agradecer também o acolhimento de vocês, da equipe da Maitê, que é uma graça. Eu adoro, amo a Maitê. Muito obrigado. A Elisandra, que foi assim, né, uma fofa. E a equipe, muito obrigado por tudo, o acolhimento, do recebimento. E agradecer até a pessoa que faz a limpeza também dessa casa, que todos nós somos importantes. Então, eu queria deixar esse agradecimento e a possibilidade de ter essa minha memória aqui gravada, né, sabe lá, eu espero que dure até 100 anos, muito mais, mas eu Que vai ver quero. a Casa Esmeralda Ribeiro. Opa! Elisandra já assinou. Então eu acho e para essa lei, né, Paulo Gustavo, né, que eu acho que foi tão infelizmente, né, a partida dele, mas ele deixou um legado também, né. Mal eu saberia que ele deixou de existir, mas deixou a cultura, incentiva a cultura que tanto salvou a gente na pandemia, como tem salvo a gente sempre, né, a literatura e a cultura. Se não fosse a cultura, na época da pandemia, nosso país e nossas cabeças estariam bem piores. E muito obrigada por toda a acolhida, é isso. E axé para todas nós. Elisandra, termina pra gente lendo essas poesia inédita. Vamos subir a serra. A busca por liberdade é constante. Não se distraia. Descansar é preciso. Entretanto, o jogo ainda não está ganho. Sabe aquelas armadilhas que você sabe que elas existem? Já cantou Racionais. Essa porra é um campo minado. E tá ali, caindo do barranco. Tem dias que é um precipício.
mergulho a céu aberto na culpa, para você esquecer quem é, esquecer seu propósito, se colocar em xeque-mate, ser você mesmo seu próprio algoz ou encosto de si mesma, se capitaneando na dor. Na subida da ladeira mora a noite. Lá, o vento sopra mais forte. É no encontro do mar com as pedras que nasce a música dos dias melhores. A busca por liberdade é constante. Vamos subir a serra?